pessoal, hoje começamos aqui mais um episódio do nosso podcast, o podcast para seu conhecimento, Estúdio PSC, levando conhecimento aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores do nosso canal. E hoje, uma participação especial, nós vamos falar aqui com o Padre Carlinhos, diretamente de Campina Grande, na Paraíba, está aqui nos visitando, fez questão aqui de gravar conosco, a convidado super especial, falar um pouco da sua história, da sua trajetória, porque a gente vai falar também de empreendedorismo social, de empreendedorismo dentro de comunidade, de um padre que constrói não só prédios, coisas físicas, igrejas, capelas, mas também constrói na vida de muita gente, constrói corações. Padre Carlinhos, apesar, e até também meu tio, né? Tio Carlinhos vai estar aqui, eu estou com muito orgulho hoje de falar com ele, de receber o senhor aqui, nesse bate-papo, que o senhor vai contar um pouco da sua história para os nossos ouvintes, e eu vou também conhecer um pouco de coisas que eu não sei também, e coisas que eu já sei já também, a gente vai compartilhar com o nosso público. E para começar, tio, primeiro agradecer que o senhor está aqui com a gente, Padre Carlinhos, né? Vai ser difícil não chamar de tio, mas tio Carlinhos, Padre Carlinhos está aqui. Queria que o senhor começasse falando um pouco do Padre Carlinhos, quem é o Padre Carlinhos, e um pouco da sua trajetória, um pouquinho da sua história de uma forma breve, para a gente puxar os outros assuntos, que tem muita coisa que está anotada aqui para a gente falar hoje. Isso é bom, isso é bom. Eu sou o Padre Carlinhos, eu sou natural de Campina Grande, Carlos Antônio Araújo. Nasci em 29 de agosto de 64, portanto, nesse dia 29, completei 60 anos de vida. Não é? Filho de um casal, de um pai viúvo, já em segunda união com minha mãe. Somos 3 irmãos, um irmão mais velho, eu, e depois uma irmã mais nova, que é a mãe do Moreira. E fomos educados por essa mãe, porque logo cedo ela ficou viúva. Eu tinha 6 anos quando ela ficou viúva. Depois ela trabalhava como funcionária pública, varrendo escola, né? Mas ela deu para nós essa base boa da educação familiar, da beleza, da convivência familiar, do diálogo, do respeito, dos esforços de cada um, né? Estudamos sempre escola pública, né? Escolas públicas, nunca escolas particulares, mas ela pedia sempre que a gente se esforçasse no que pudesse para vencer na vida e chegar lá. A vocação sacerdotal surgiu já desde criança, a vontade de ser padre já vinha desde criança, embora logo cedo eu fui trabalhar em alfaiataria, ajudando a fazer mandados de uma alfaiataria, e aprendi até algumas coisas até costurar, se brincar, eu já sei também. Depois da alfaiataria, trabalhei carregando marmita para uma senhora idosa que ia buscar a marmita na casa dela e depois levava para uma casa que abastecia e depois devolvia a essa senhora, depois ia para a escola, ainda longe, pegar em carona, no tempo que a gente pegava carona, que na Paraíba se chama bigu, né? Bigu ou carona, quando a gente ia para a rua fazer aquele gesto famoso com o polegar para cima, pedindo carona para ir para a escola, ficava longe, Colégio Estadual do Bodocongó, em Campina Grande. E aí fiz o ginásio, que hoje já tem outro nome, né? Depois o científico, que é o 2º grau, no Colégio Estadual da Prata, né? Fiz o técnico de contabilidade. Depois fui trabalhar também numa empresa chamada Graf7. A Graf7, uma gráfica, porque eu desenhava, né? Desde criança eu sou desenhista. Então, um padrinho meu, vizinho a nossa casa, que conhecia a minha arte de desenhar, pediu alguns desenhos e levou para uma gráfica e disse ao patrão, ele era candidato a vereador, disse lá ao senhor se ele se interessava de um jovem que desenhasse. Então o homem gostou do desenho e disse, olha, a gente não usa mais desenho porque a tecnologia melhorou muito, né? Existia o fotolito, que era uma máquina fotográfica gigante que fotografava e já não precisava mais desenhar à mão, nem tudo mais era preciso. Então, mas gostou do desenho que eu me apresentasse. Eu fui me apresentar na empresa e lá fiquei. Trabalhei 4 anos e depois fui trabalhar no setor de publicidade de uma grande empresa campinense chamada Café São Brás, indústria de alimentos, famosa indústria de alimentos, e fui trabalhar no setor de publicidade, no trabalho preparando as publicidades da empresa, que eram muito grandes. Então aí eu trabalhei 8 anos. Na São Brás? Na São Brás, 8 anos. Muito tempo. Eu não sabia que tinha sido esse tempo todo. E qual era o trabalho? O senhor fazia o que na São Brás? O trabalho, inicialmente, eu trabalho no setor de publicidade com fotolito. Fotolito. O fotolito é uma grande máquina fotográfica que fotografa gigante, né? Faz ampliações ou reduções para
as impressões de jornais, de livros e revistas, como se fazia antigamente. Hoje não precisa mais, né? O computador já faz e já nem precisa mais daquilo. Era impresso, depois aquilo era fotografado, aquilo era revelado, aquela folha, aquela película da Kodak, grande, gigante, era fotografado num laboratório que se tinha ali dentro, mesmo com luz vermelha para não queimar, revelador e fixador, depois lavava, e aquilo depois era feito um processo como fotografia em papel, que depois montava, era uma sequência tão demorada, até que se saísse uma impressão de uma revista, de um cartaz, de qualquer publicação impressa. Hoje é muito mais rápido, né? É impressionante, já nem precisa mais disso, agora já se impressa, sim, o impresso é mais prático. Então aí eu trabalhava no setor de publicidade. Mas nesse momento já pensava em ser padre já? Já pensava em ser padre desde criança e já gostava de fazer as coisas ligadas à igreja. Enquanto o irmão jogava bola, o que eu fazia? Em casa, no terraço de casa, amarrava um carrinho com outro atrás do outro, num cordão, fazendo procissão de carro, né? Os carrinhos fazia procissão. Celebrava uma missa, claro, enrolado em uns lençóis que tinha da mãe, na máquina de costura, cobria a máquina de costura como fosse um altar e chamava a meninada da rua para rezar, né? Botava a meninada já para rezar ali e batizava os gatos da rua. E quem tinha gato, os gatos de casa eram tudo batizados, tinha nome e sobrenome. A gente batizava os gatos de casa, era uma dinâmica engraçada. Depois a gente vê como era inocente e infantil, mas tinha pureza de coração, né, na coisa que se fazia. E tinha vocação, né? E tinha vocação. Porque eu acho que isso é o que se busca hoje nos filhos, as vocações, né? Que isso é um desafio, né? Se achar as vocações, né? E a família é uma sementeira da vocação, né? A família é uma sementeira da vocação e é necessário que se haja na família que fomente. O pessoal pergunta, padre, por que não tem tantas vocações hoje? Porque, infelizmente, as famílias não rezam mais, não é? Sim. Isso era comum das famílias de um tempo passado, onde se rezava em casa, né? O pai, a mãe, ir à igreja, seja católica ou evangélica, com seus filhos, isso era uma sementeira de vocação. Mas hoje os pais não vão, os filhos consequentemente não vão, então não há um suscitar da vocação, né? Por isso. Não vai ser coroinha? Eu fui coroinha com 15 anos, em 1979 eu tinha 15 anos, e comecei a ser coroinha, servindo a igreja. Todo mundo sabe o que é coroinha, aqueles meninos que servem o altar. E começou aí. E era tímido. E minha mãe chegava e dizia assim para mim, meu filho, levanta a cabeça. Eu me sentava, mas todo mundo na frente assim, eu sentado olhando para o povo. Eu durante a missa baixava a cabeça, ela em casa dizia, meu filho, levanta a cabeça. Os outros meninos ficam levantando a cabeça. Eu ficava com vergonha, eu baixava a cabeça porque eu ficava vermelho. Aí eu aprendi a olhar sobre a cabeça das pessoas. Então eu aprendi que se eu não olhasse para as pessoas, mas olhasse sobre a cabeça das pessoas era melhor, que também é uma estratégia, né, de quem comunica, né? Às vezes você não consegue olhar, fitar nos olhos, pelo menos precisa olhar no horizonte, né? Então aí eu começava a vencer essa timidez que me ajudou bastante. Quantos anos, o senhor ficou até quantos anos na São Brás? A São Brás foi o último emprego antes de seguir a vida do seminário? Não, depois que eu saí do seminário, eu sonhava em muito ir para o seminário e pedia muito a Deus. Não queria deixar minha mãe só, porque minha mãe era viúva. Meus irmãos trabalhavam fora, viviam fora. Sua mãe foi estudar fora lá, casou, não é? Os irmãos casados, e eu vivia em casa. Então, eu, muito apegado à mãe, não queria deixar a casa, né? Então, eu dizia muito a Deus, eu quero ser padre, mas eu não queria deixar minha mãe. Também não queria pedir para sair do emprego, porque tinha aquela coisa de rescisão de emprego, que você perde uma parte do que é o direito que você tem sobre o FGTS e tudo. Então eu não queria. Mas eu dizia a Deus, se o senhor me quiser como padre, o senhor vai dar um jeito. E de fato, eu fui demitido no mês de agosto. E no mês de agosto, para a Igreja Católica, é o mês vocacional. Então, o mês de agosto é um mês importante. Eu fui demitido na primeira semana de agosto de 94. A mensagem veio. Chegou, a mensagem chegou. Então, aconteceu. Mas, olha, aí eu ainda teimei que eu deveria entrar no seminário. Então, como não entrei, uma diretora do Colégio das Damas, Colégio Religioso de Campina Grande, das Damas da Instrução Cristã, o Colégio das Damas, ela me encontrou e perguntou se eu não gostaria de ser professor de educação religiosa no ensino fundamental e no ensino médio. E lá vou eu aceitar. Então fui professor 2 anos do Colégio das Damas. Mas o senhor era também atuante na igreja? Era atuante e participava de grupo de crisma, de grupo de catequese para criança, de trabalho que precisasse, eu estava de dentro, né? Sim. Então, ajudando no que precisava. Então isso ajudou bastante. Boa. E 2 anos nas Damas? 2 anos nas Damas. Depois? E depois aí eu
tive uma experiência, eu vim a São Paulo para viver uma experiência nos Legionários de Cristo, porque um padre mexicano foi à minha casa, levado por um amigo, que sabia que eu não estava entrando no seminário porque estava retardando o tempo de dizer sim. Então esse colega um dia chega na minha casa com um padre. Eu tenho muita facilidade com línguas, né? Tive toda uma facilidade natural com línguas, embora nunca estudei inglês e nem sou bom em inglês. Eu preferia línguas que ninguém conhecesse. Latinas. Língua ou neolatinas ou outras línguas que ninguém conhecesse. Então havia uma facilidade. Quando ele chegou na minha porta, que ele deu uma palavra, então ele trazia o padre, e quando o padre falou, eu notei que o padre tinha um sotaque de língua hispânica, né? Sim. Então aí eu já respondi em espanhol. Quando ele disse bom dia, aquele um bom dia meio atrapalhado assim, não era um bom dia português, aí eu já fui falando buenos dias, bem-vindo. Aí disse, perguntou se eu era mexicano, ele é mexicano, ele perguntou se eu era mexicano, eu disse não. Aí fui brincar com ele, conversar com ele, ele entrou na minha casa e mexeu com minha vida, com meu coração e com minha decisão. Por que eu não tinha entrado no seminário? Então, a partir daí, eu dei um sim, disse, olha, eles vão ter um encontro vocacional em João Pessoa, em janeiro, nas férias, eu gostaria que você participasse. Eu fui, me encantei com a congregação Legionários de Cristo e pedi mais um ano em casa, fiquei mais um ano trabalhando e no ano seguinte entrei no seminário em Itu, para fazer uma experiência que só durou 3 meses, porque eles viram que lá não era meu caminho. Foi chique demais. Quando ele veio para São Paulo, veio de avião, né? Todo mundo foi para o aeroporto. Tem uma foto lá em casa ainda. Todo mundo foi para o aeroporto, né? Se despedir. E foi feita uma festa grande na rua, né? A rua fechou, tiveram que fechar a rua para uma despedida e até fiquei com vergonha quando depois de 3 meses tive que voltar, né? Sim. E alguém dizia, eu estou com vergonha de voltar, depois de uma festona daquela, de um bota para fora, você voltar. Aí eu disse, não, mas a gente quer você de volta, a festa maior vai ser a sua vinda, né? Aí fizeram outra festa. Fizeram outra festa para mim. Quando eu cheguei no dia, 3 meses depois que eu cheguei no aeroporto, pensando que não tinha ninguém, quando cheguei no aeroporto à noite, estava uma multidão me esperando. Tem uma curiosidade sobre esse negócio da língua, porque como eu sou sobrinho, né? Então, na casa da minha avó sempre tinha alguém de fora. Sempre tinha uma finlandesa, uma holandesa, um mexicano. Sempre tinha alguém, um italiano. E não obrigatoriamente não ser padre nem freira, não. Porque o senhor sempre gostou do povo de fora, né? Do estrangeiro, de conhecer a cultura, conhecer a língua. Né? Então isso é uma coisa bem interessante, que a gente vai falar já bem mais do que tudo que o senhor conquistou com essa curiosidade, com essa vontade. Mas eu pegar só a deixa aqui do mexicano, porque sempre teve. Lá na casa da minha avó, de vez em quando a gente acordar quando estava lá e tinha um mexicano, alguém falando outra língua diferente que não era a nossa. Então isso é uma curiosidade interessante para falar. Mas o senhor pegou, voltou e já foi para o seminário de João Pessoa? Não, aí eu fiquei mais um ano e conversei com o bispo, que era Dom Luiz Gonzaga Fernandes, ajudado por Dom Genival Saraiva de França, que era nosso pároco, você conhece, quem lhe batizou também. E eu fui admitido e entrei no ano seguinte no seminário, já no segundo ano de filosofia, porque eu já estava fazendo curso de História, né, na Universidade Federal, né, eu fazia aliás, na Universidade Estadual da Paraíba, e eu terminei na Federal. Comecei na Estadual, terminei na Federal. Então aí o bispo apresentou e quando eu tinha já pago muitas cadeiras do curso de História, então eu não precisava mais ir para aquela base de fazer o ensino, o curso de Filosofia no primeiro ano. Então já entrei no segundo ano no seminário de João Pessoa. Quantos cursos de filosofia, quantos cursos o padre faz durante a formação? Geralmente 2 ou mais. Um padre religioso como um jesuíta, ele estuda 12 anos, porque ele faz mais de 2 cursos, 3 de humanidades. Então eu fiz filosofia e teologia e fazia história. Quais são os cursos obrigatórios? Filosofia e teologia. Então todo padre é formado em filosofia e teologia. Tem que ser. Pela universidade católica ou qualquer outra universidade que quando o curso não foi reconhecido, revalida o curso. Faz alguma reciclagem? Faz algumas provas e uma universidade ou outra dá o diploma revalidando o curso. Quantos anos então o senhor passou em João Pessoa no seminário? 5 anos. 5 anos. Que isso é o tempo padrão do padre? 6 anos nessa faixa. Seminário? 6 anos ou 7, Tá. E qual foi a realização nesse período? O que aconteceu nesse período que o senhor acha que é marcante para a gente contar aqui para as pessoas? Eu sei um pouco da história depois, o senhor foi
servir, foi ser... ajuda a fazer a experiência, como é que chama? Que é o estágio. O estágio em Monteiro, mas antes também teve teve uma cidade próxima de... Esperança. Sim, Esperança. Durante o período já do último ano de estudo, a gente fazia um estágio também. Nos finais de semana eu ajudava a um padre na cidade de Esperança, que é a cidade próxima de Campina Grande. Mas quando termina, e a gente já termina o curso, aí tem que fazer o estágio preparando para o diaconato e o sacerdócio. E quais são, eu ia perguntar isso, quais são as atividades que o seminarista faz durante o seminário? Tipo assim, além do estudo, né? Quais são as atividades principais? Ele mora dentro do seminário e ele tem que cuidar da casa também, né? A casa é comum, né? Ali Sim. Vive 50, 60 seminaristas. Então, a vida de oração pela manhã, depois o café da manhã, as aulas todas durante a manhã, depois à tarde, depois o almoço, à tarde, aí vem todas as divisões de trabalho, que é o arrumar a casa. Então, cada um tem uma etapa. Um cuida do jardim, outro cuida dos corredores, outro cuida dos sanitários, outro dos quartos, dos refeitórios. Então, toda aquela casa gigante é cuidada pelos próprios seminaristas. Né? Existe um processo, uma rotina, né? Um processo de trabalho e depois uma prática de esporte, que isso é muito importante na vida. Então, quem sabe jogar vôlei, vai jogar vôlei, futebol, basquete, ou a gente tem quadras para isso, né? Ou quem não sabe, vai correr, vai fazer caminhada, mas precisa isso, que é parte importante da formação do ser humano integral. Sim, e já prepara também, tudo isso prepara para uma vida paroquial, né? Isso, para uma vida comunitária, então tem formações e isso vai durante o dia todo. Depois disso tem as orações, celebrações à tarde, formações de grupo de crescimento pessoal à noite, que são grupos de estudo e de partilha, para a autoajuda e ajuda fraterna uns dos outros. Então, a formação que a gente chama formação integral, a formação do seminário não é só rezar, é uma formação acadêmica muito bem feita, se lê muito, né? As bibliotecas no seminário são muito abastecidas de livros, porque um padre tem que ler muito, ele tem que estar preparado, né? Para dar respostas, para ser um sinal também importante no mundo, né? Na comunicação, da evangelização. Sim, uma coisa interessante que eu estava na missa hoje, de manhã, eu fui em 2 missas hoje, que eu fui de manhã também, para me confessar, só não comungava hoje de meio-dia. Aí eu fui de manhã, o padre falou uma coisa interessante, que as igrejas católicas, os católicos estão na renovação dos padres, cada vez padres com mais base de conhecimento, né? Com mais conhecimento, com mais história para contar, com mais livros lidos, né, que conseguem trazer um repertório ainda maior de conhecimento. E a igreja sempre ela foi essa mentora do conhecimento. Há quem fale sobre a Idade Média, a idade da obscuridade, da escuridão, mas a igreja, se deve à igreja, as universidades, onde surgiram? Na igreja. Foi a igreja fundadora das universidades no início da Idade Média, né, nos tempos antigos. Então, quem conservou os livros, a maior biblioteca particular do mundo é a do Vaticano. Ela tem livros que ninguém tem. Ela tem livros da Idade Antiga, livros da Idade Antiga, antes da Idade Média. Então, ela conserva livros únicos na história. A igreja sempre foi mentora e facilitadora e provedora da arte, né? Você veja só, Sim. Se você vai para os museus, onde estão lá os museus? As pinturas são pinturas religiosas. Você visita o Vaticano, você já teve a oportunidade Sim. de ir ao Vaticano, eu já fui 2 vezes, e a gente vê tudo aquilo que são obras, são presentes para a humanidade, da cultura. Então a igreja é uma grande mentora da cultura. Então o sacerdote, ele precisa saber ter esse traquejo, né? De comunicação, de conversar, de poder ser um sinal, né? No mundo. Está ligado nas novidades, está antenado no que está acontecendo, porque uma homilia atualizada, né? Eu acho que o padre também conduz essa conversa, essa orientação espiritual também com base na atualização. E na nossa diocese, o nosso bispo, ele investe muito. Nós agora temos sempre gente indo fazer mestrado em Roma, na Itália, né? Nós temos, vai 2, passa 3 anos, voltam, vai outro, vai e faz o doutorado, em direito canônico, em dogmática, são assuntos próprios da igreja, dogmática, direito canônico, entre outros, história da igreja. Havia uma possibilidade também de que eu fosse fazer um mestrado também em alguma coisa ligada à arte. Então, na minha opção seria a arte, porque é o que eu gosto, que eu tenho facilidade. Em Valência, na Espanha, uma proposta do bispo. Só que quando foi para lá a proposta, aí viu que não dava, porque eu sou tido ancião.
Como assim? Idoso, né? Yeah. Porque eu estava com 56 anos. Aliás, 57 anos. Então, há 3 anos atrás, a proposta é que eu fosse, pensando, mas eles já não aceitam mais. Olha que coisa, né? Excludente, né? Você tá com todo o seu vigor de capacidade de produzir, mas eles acham que é perder tempo investindo num cara que vai daqui a pouco completar 60 anos. Então é melhor investir nos mais jovens. Então aí foi até melhor. Eu amo a Espanha, gosto muito da música espanhola, tenho muita facilidade com o espanhol, até por ser a língua até mais fácil para mim, mas eu também achei bom porque eu gosto da minha vida junto ao povão. Vamos falar disso agora, então. Vamos falar disso agora. Eu sei que uma das primeiras paróquias que o senhor foi Monteiro. E tem uma trajetória gigante para contar lá. O senhor foi vigário, pároco, né? Primeiro para explicar um pouco, que nem todos os nossos ouvintes são católicos assíduos e também às vezes são católicos, mas não conhecem. Isso. É que eu acho tão interessante, eu gosto demais quando o padre explica os ritos, os rituais e as curiosidades da igreja, mas eu queria que você aproveitasse e explicasse um pouco aqui sobre o vigário, o pároco, quais são são hierarquias, ou são denominações? Todos são padres por iguais, mas um administra e o outro auxilia, né? O pároco é aquele que é administrador, é que administra a vida da paróquia. O vigário é aquele que ajuda ele. É padre na mesma dignidade sacerdotal, não tem diferença, a mesma formação acadêmica, tudo. Mas o vigário ajuda. Então eu fui para Monteiro, terra de Flávio José, do grande cantor Flávio José, da banda Magníficos, e entre outras bandas. É uma terra musical, né? Terra bonita, cidade bonita, de um povo muito bom. E eu fui para lá em fevereiro de 2002. E em fevereiro de 2002 também fui ordenado sacerdote, fui ordenado diácono, que é o estágio primeiro da ordem. A ordem são 3 graus da ordem. A ordem diaconal, presbiteral e episcopal. São 3 graus a ordem sacerdotal, que se divide nisso. A ordem... Todas, do mundo todo. Católica. Católica, eu sei, mas todas as divisões são essas. Abaixo do Papa Porque o Papa o Papa também episcopal. É um padre, porque ele foi ordenado padre, e é um bispo. O Papa é o bispo de Roma. É o bispo de Roma, entendi. Então, aí eu vivi... Então, quando foi em outubro desse mesmo ano, 2002, eu fui ordenado sacerdote. E lá mesmo fiquei, para ajudar o padre Edivar. E tive essa experiência. Em 2001, voltando para o tempo, em 2001, eu não era seminarista ainda. Deixa eu ver, não era seminarista. Aliás, era seminarista, não era sacerdote. Eu fui até aquela experiência que eu fui à Itália, não é? Sim. Eu fui à Itália como? Por causa de uma coisa que eu gosto de dizer, já vou entrar aqui no assunto antes de você puxar. Vamos falar da importância da comunicação que abre portas. E a simpatia, eu gosto dessa marca. Para mim, simpatia abre portas. É uma dica para qualquer pessoa, qualquer profissional. Ser simpático. Carismático. Carismático. Então, o que acontece? Em 2001, 3 seminaristas italianos e um padre que havia trabalhado na nossa diocese vieram visitar Campina Grande e conhecer a vida do seminário e apresentar àqueles seminaristas a vida do nordestino. Então eles vieram, na primeira noite houve um coquetel no seminário para 30 seminaristas, aqueles 3 seminaristas e o padre, e eu era seminarista, e naquela sala, enquanto se tomava um coquetel, com alguns salgadinhos, e todo mundo em pé ali, se conversando, se confraternizando, eu vi que os 3 seminaristas estavam à parte, num canto, sozinhos. E ninguém lá... Italianos, soltos. Ninguém sabia falar. Então eu estava com um colega meu aqui e disse assim, eu vou falar com aqueles italianos. E o colega meu disse, me catucou assim e disse assim... Tu é doido? Você vai... Rapaz, tu sabe falar italiano? Eu invento. Existe aquele italiano de novela que é cantado, né? Que é muito fácil. Ele fala italiano, mas você vai falar assim, usar muitas mãos e... Ok. Então eu atravessei o salão, dei alguns passos e me aproximei dos 3, apertei, estendi a mão e disse assim, era noite, eu disse, buonanotte, come va? Tutto bene? E eles se assustaram e disse, bene, e tu? Molto bene. Dove sei? Onde você é? Brasiliano? Italiano? Não? Não é italiano. Então, e a gente ficaram perguntando, por que eu sabia italiano? Eu disse, eu sei um pouco, mas eu sou curioso. Então,
fizemos uma conversa e eles gostaram muito de mim. O que eu sabia de italiano falava, o que não sabia usava outras expressões, até teatro, falar com as mãos e gesticular, fazer desenhos no ar para explicar o que eu queria. No dia seguinte marquei com eles e fomos para conhecer a cidade. Passei com eles, e o que eu sabia de inglês, francês e espanhol, o que eles soubessem eu usava para... Foi multisseriada a linguagem. Multilinguagem. Então, andando na cidade, eu brinquei. No último dia, eu entreguei a eles uma moeda. Eu cheguei a vê-los 2 finais de semana. No último final de semana, dei uma moeda de R$1 a cada um. E fiz um pedido a eles. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir na Fontana di Trevi, aquela fonte famosa onde você joga uma moeda de costas, você joga essa moeda, cada um joga uma moeda dessa, fecha os olhos e faça um pedido. Carlinhos vindo à Itália. Eu digo a todo mundo, eu não sei se eles jogaram a moeda, mas que a proposta deu certo. 4 meses depois veio uma proposta e um convite para o reitor do seminário e um seminarista. Só que o reitor não me escolheu. Na surdina, no silêncio, ele tratou de escolher outro. Mas quando o nome chegou na Itália, na diocese, que é quem iria pagar a passagem, aí disse assim, quando viu o nome, eles viram junto com o bispo e disseram, mas o nome não é esse. Não é esse. Eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, né? Não, o nome não é esse. O nome dele é Carlinhos. Aí o bispo de lá liga e diz ao reitor, tem Carlinhos, não sabia falar, Carlinhos, tem Carlinhos, é esse que você vai me trazer. Aí o padre disse, olha, a gente já comprou a passagem, não tem condição de mais uma passagem. Ele disse, não seja por isso, nós vamos dar a passagem. Então compraram a minha passagem também. E eu passei 1 mês na Itália, 2 em Portugal, 2 dias em Portugal, o resto do mês, de norte a sul da Itália, passeando 0800. Essa linguagem todo mundo conhece, 0800 é de graça, né? Gratuitamente. Então eu tinha uma pequena reserva num banco e tirei essa pequena reserva e comprei o que se dava para comprar o equivalente a 100 euros, que não era muita coisa. Comprei os 100 euros, na verdade não gastei nenhum tostão, trouxe 400 euros a mais ganho das comunidades onde visitava, né? Sim. Porque de qualquer jeito eu me comunicava mais, eu tinha jeito, eu falava com todo mundo, e esse jeito extrovertido, que antes era tímido, aquele menino que não levantava a cabeça, agora, né, foi vencendo isso é muito bom, né? Você acha que teve alguma coisa que fez o senhor mudar esse jeito de tímido para... Talvez a necessidade, né? A necessidade de ter que viver a comunicação, de se expressar melhor. Eu acho que o teste também, né, que você vai... sabendo que quem se comunica melhor se dá melhor, né? Com certeza, normal, né? As portas se abrem mais para quem se fala maior, né? Se fala melhor, né? Então acho que isso deve ser uma coisa que a gente vai notando no caminho, né? Notando, e tendo que usar essas estratégias. Então, fui para a Itália, passamos 1 mês, foi uma beleza, foi minha primeira viagem internacional, até então nunca tinha ido, fui a Fátima primeiro, né? Um bispo amigo nosso ia também para a Alemanha, e disse, olha, eu vou dar de presente a vocês 2 dias em Fátima. Visitamos Fátima, o Santuário de Fátima, na cidade de Fátima, que fica a 120 quilômetros mais ou menos de Lisboa, né? E eu que gosto muito de fado português, gosto muito de Amália Rodrigues, então toda a vida gostei dessas coisas assim, e foi uma beleza, foi um presente, então foi uma conquista, né? Depois já de ordenado, morando em Monteiro, aí vem a questão da Holanda, né? Da Holanda. E aí a gente já começa a entrar, ele já puxou já na frente, um dos temas que está aqui, que é muito forte, que é justamente, eu acho que é um dos temas desse podcast, viu, Gabriel? Para você deixar anotado aí, que é o poder da comunicação, o poder do carisma e o poder do sorriso. Da simpatia, né? Da simpatia, o poder da simpatia até onde pode levar você. E isso a gente está vendo aqui com o padre, né? Porque não que um padre, a gente não imagina que o sorriso também pode abrir portas dessa forma. Quais foram as portas que abriram o padre Carlinhos, né? E vocês, faça a pergunta, quais são as portas que o sorriso já abriu para você? Quantas vezes você foi numa entrevista de emprego e foi simpático e abriu a porta para alguém que estava chegando, e você foi o primeiro a chegar e já chegou dando bom dia, né? E foi muito bem comunicativo e recebeu aquela promoção e conseguiu atingir um objetivo com o poder da simpatia, o poder do sorriso, de ser carismático, né, de ser alegre, ser contente, feliz com a vida. E o padre Carlinhos está aqui para contar essas histórias. Já contou aqui da Itália, e eu queria saber
como é que foi para chegar na Holanda? Porque aí já tinha ido para Itália, para Portugal, sem nenhum real no bolso. Como é que o senhor viajou, não sei quantas vezes já para a Holanda? Já foi, já levou até minha irmã já. Já fui 7 vezes para a Holanda, né? 7 vezes para a Europa. Não. Tudo 0800. E ainda não, né? Não é só 0800, né? Trazendo roupa, trazendo recurso, porque, claro, né, o europeu ele é muito sensível solidário, à necessidade dele. Ele é solidário, entende também a diferença de moeda, acho que entende também a realidade do Nordeste. A realidade do Nordeste, né, é uma realidade que em algumas cidades tem uma capacidade muito forte de viver, de ter indústria, como Campina Grande, João Pessoa, Recife. Mas quando a gente vai para o interior é uma situação um pouco mais difícil. Depende de uma agropecuária que depende tem o clima, tem questões políticas, a chuva. Nem tempo é regular, não é? Então, e isso faz com que eles também olhem a gente e ajudem. E ajudaram muito o senhor, mas também pela força do sorriso. Como é que foi para ir para a Holanda? Pois é, eu no seminário aprendi umas poucas palavras. Porque havia um casal belga que era professor nosso no seminário e eu fui aprendendo e decorei. Então, quando eu fui morar em Monteiro, em 2004, um padre redentorista, padre Gabriel Hofstede, ele desenvolveu um trabalho social de ajuda a estudantes, olha, como incentivo, formando aí mais de 200 jovens, com a ajuda de famílias holandesas que ajudavam um jovem a ir para a universidade, pagando uma autarquia que tem Arco Verde. Então, nós temos mais de 200 jovens assistidos num período de alguns anos. Muito bonito essa atitude. Então ele conseguia patrocinadores, famílias que durante 2 ou 3 anos patrocinavam mensalmente um jovem pobre. Padrinhos, né? Padrinhos que ajudavam a pagar a universidade para cursos importantes. Olha que bonito. Então, todo mês ele vinha, e quando vinha holandês, ele vinha de Garanhuns para Monteiro, na Paraíba. E ele ficava hospedado no hotel. Então vinha sempre fazer refeição na nossa casa. E quando chegou esse dia, ele veio com o diretor de uma escola pública holandesa. Quando ele chegou na porta, era meio-dia, isso eu não esqueço, eles são pontuais com horário, né? Coisa que a gente não consegue ser e precisa aprender a ser. Sim. A pontualidade é uma questão ética. Então, quando ele chegou na porta da nossa casa, era meio-dia e eu abri a porta dizendo assim, olhei para ele e disse assim, Goedemorgen, hoe gaat het met jou? Alles goed? Welkom. E ele perguntou ao padre, Nederlands pater, é um padre holandês? O padre disse, não, Brazilianos pater. E ele perguntou, waarom spreekt Nederland hier? Ou por que ele fala holandês aqui? O padre, nesse fim de mundo, o padre disse, porque ele é curioso. E eu abri o portão, ele riu, entrou em casa, sentou para a refeição, só durou 1h30, mais aquela conversa da refeição. E eu disse a ele, sorrindo, eu disse, olha, eu também sei um pouquinho, eu gosto muito de francês. E cantei, quand il me prend dans ses bras, il me parle de tuba, je vois la vie en rose, il me dit... Cantei uma música, La Vie en Rose, de Edith Piaf, uma cantora francesa famosa. Depois eu cantei um pouquinho de alemão, Stille, Noite Feliz, Stille Nacht, Heilige Nacht, Eile schrevet Eisenwacht, nur das Traut, Hochheilige Paar. E cantei um trechinho da alemão, da música Noite Feliz. Depois eu disse, eu também sei um pouquinho de árabe, e rezei uma Ave Maria em libanês, num trechinho da Ave Maria em libanês. E ele ficou encantado, e ele tocava no padre e dizia, padre, ele devia aprender holandês, era na Holanda, que ele não vai aprender nunca, não tem quem ensine. O padre disse para mim, traduziu para mim, e eu disse para ele, mas padre, como é que eu vou para a Holanda se eu só ganho um salário mínimo? Sim. O padre disse, ele sabe sua realidade. Muito bem, passaram-se 2 meses, eu estou em casa, chega um telefonema do padre de Garanhuns dizendo, olha, Harry Timmerman, o nome desse homem, diretor da escola, uma escola pública em uma cidade chamada Maaslaus, perto de Roterdã, ficou encantado com seu interesse por holandês. Então ele quer lhe dar um presente, ele quer que você vá passar 2 meses na Holanda. Eu disse, rapaz, 2 meses? Então eu fui falar com o padre, olha como isso é importante, fui falar com o padre que é bem mais velho, a quem eu ajudava, o padre Edivar Moraes, e eu disse, padre, recebi agora um convite para passar 2 meses na Holanda, o que é que o senhor me diz? Ele disse, vá embora. Ora, ele poderia ter dito, não, 2 meses é muito. Então preciso de você aqui, muita missa. Ele disse, ele foi muito bonito, Primeiro, olha que coisa, ele é um padre negro. Sim. Eu vou dizer nas expressões de hoje, para não estar, se eu errar, me desculpem.
preto, né? Sim. Então, de família pobre, formado pela Universidade Federal de Alagoas com um mestrado em economia. Então, ele, mais que ninguém, sabe o que é ter sido pela raça, sofrido, então, pelas condições sociais, chegar ao que chegou, né? Então, ele aposentado como professor de mestrado em economia pela Universidade Federal de Alagoas, então, ele chegou a um patamar importante, né? Então, ele pôde dizer a mim, vá, uma experiência dessa não se perde nunca na vida. Não se pode perder. Achei bonito. Ele foi muito fundamental nisso. E eu fui e passei 2 meses. Fiquei numa casa de uma família. Ele não me colocou na casa dele, mas na casa de uma família que hoje é minha família holandesa, nossa família. Por sinal, tem muito carinho a você também. E não sabia nada, nem num livrinho que levei de turista, aquele livrinho de turista. Mas o que se escreve não é como se lê, né? Não se lê aquilo que se escreve, porque é muito... As pronúncias, o I tem... O J tem som de I, cada letra daquela tem um som diferente. Então não é fácil. Eu padeci nos primeiros dias, mas o esforço valeu. Então hoje eu já falo mais, já sei mais coisas. E a partir daí, fiquei esses 2 meses, ganhei a simpatia, porque brasileiro tem esse jeito alegre de ser, essa simpatia. Nordestino também aí. Então eu fiz muitas coisas lá, como ajeitar o jardim da casa, porque estava o inverno, né? Tinha terminado, estava na primavera, ele estava sofrido. E um dia de manhã, como não tem muro, ajeitava o da vizinha. E eu vi aquele jardim muito mal cuidado e eu fui ajeitei aqui o daqui da vizinha e fui ajeitar o da casa onde estava e fui ajeitar o da vizinha. Da dentro da casa, a vizinha olhou pela janela, mas eu não vi. Então ela olhou e no dia seguinte ela perguntou, quem é aquele rapaz que está na sua casa? Porque ele veio ajeitar meu jardim, por que ele fez isso? E a dona da casa disse, porque ela é brasileiro, é o jeito brasileiro de ser, eles são assim, eles gostam disso, eles gostam de ser solidários, dessas brincadeiras. Ela disse, eu achei tão bonito o que ele fez, eu nem pedi para ele fazer, e ele veio ajeitar meu jardim, eu quero oferecer a ele um jantar. Então foi um jantar muito bacana, muito organizado. Desci na adega, na sala, tinha uma tampa assim de vidro, e ele abriu aquela escotilha e eu desci dentro numa adega toda climatizada. Ele disse, escolha o vinho que o senhor quiser aqui. Então eu escolhi um vinho internacional lá, e um jeito. Então isso foram abrindo portas. A comunidade simpatizou, porque eles são, de certa forma, mas não tem essa história dessa excesso de comunicação. O brasileiro gosta muito de abraço. A gente gosta tudo estar se abraçando, né? Sim. Eles não. O aperto de mão também não se dá a todo mundo. Se fala assim de longe. E eu fui quebrando esses obstáculos, né? Esses paradigmas. E isso ajudou bastante. Então, hoje já fui agora recentemente, né? Não pude passar mais tempo, porque o tempo não estava permitindo. Mas sempre vou passar 1 mês a cada 2 anos. Eles ligam para mim e dizem, está no tempo de tirar férias. Vamos. Então marcam tudo, compram minha passagem, eu saio de Recife ou de Natal diretamente para Amsterdã, ali fico e eles vão me buscar em Amsterdã, que é perto. Aí pronto, aí conheço, já me levaram para a Bélgica, já fui à Bélgica, já fui à Alemanha, já fui à França, e graças a isso, então, qual a razão de tudo isso? O porquê de tudo isso? Justamente por isso. Para mim, eu acho que a simpatia é isso que faz a diferença. Meus outros colegas que não quiseram avançar o sinal e dizer, eu vou lá falar, nunca saíram, né? Muita gente não saiu. E eu com muito menos condições. Às vezes, a Universidade Federal, alguns professores da Universidade Federal me conhecem e sabem essa história, e já me chamaram para uma aula motivacional para alunos que estão fazendo um curso e começam num curso e pulam para outro. Muita gente vai fazer odontologia e pula para medicina, porque quer medicina, né? Outros não querem sair do curso, abandonam. Então eu fui chamado, ou escolas particulares, onde eu vou dizer assim para a juventude, olha, vocês têm condição mais do que eu. Muitos de vocês têm condição de ir para a Europa se brincar toda semana, porque os pais têm dinheiro. Se quiser todo mês vai. Tem dinheiro, tem condição. Eu não tinha condição nenhuma de sair nem para São Paulo. Pobre. Mas fui mais longe do que muitos de vocês. Mas qual é a vantagem que eu tenho sobre vocês? Vocês têm condição, vocês vão para a Europa, vão gastar muito indo passar 1 mês na Europa. Eu vou do mesmo jeito, mas não gasto nada e ainda trago. Ainda traz coisa, viu? Quando ele vai, traz coisa. Enche o povo de presente, a comunidade, traz coisa para a comunidade também, traz os padrinhos e gente que ajuda também. E uma coisa que é interessante, que eu não vou deixar de falar aqui, porque toda vez tem um gancho desse, que é o seguinte, eu falo uma frase que é o seguinte, que para mim o telefone tocou também. Eu estava preparado aqui na Point Sistema, no MyTrack, e a gente estava preparado. O telefone tocou, foi a Avon, mas a gente estava preparado. Eu falo muito isso. Esta semana eu fiz uma palestra, eu disse assim, o poder de estar preparado. Porque a gente está falando o poder da simpatia, do carisma,
e do sorriso. Mas a gente também tem que estar preparado, porque quando o telefone tocar, você tem que estar pronto para atender aquele chamado, que é uma oportunidade para você. Se o senhor não tivesse se preparado, o que é preparado? Não é só gostar da língua, mas é estudar uma língua, é saber como conversar com alguém, é buscar informação. E quando você tem a simpatia junto com estar preparado, as portas se abrem muito mais. É um tema da minha palestra, o telefone vai tocar. E quando o telefone vai tocar, o que é que você vai fazer, meu amigo? Você vai ficar falando em português, ou você vai falar em inglês, ou você vai falar em espanhol, ou vai falar em italiano? Que o Carlinhos falou em italiano, isso deu bem. Eu queria saber, o senhor já falou, mas só para reportar, para ficar aqui gravado aqui bem direitinho, o que é importante você fazer quando o telefone vai tocar? Alguém. O telefone vai tocar estudante, profissional, dono da sua empresa. O senhor falou hoje, quando deu chamar, a gente tem que estar preparado. O telefone vai tocar também, porque se não tiver, se não tiver, não vai não, já é tchau. Hoje a gente falou na missa sobre estar preparado para qualquer momento que pode chegar a chamada de Deus. Alguém pergunta, como é que eu vou estar preparado para a morte? Padre, como é que a gente se prepara? Primeiro se prepara fazendo o bem, porque a gente precisa fazer o bem, amar, servir sempre. Então, quando esse telefone toca, eu acho que é estar preparado. Porque a preparação é de cada dia, você está sempre lendo, você precisa sempre estar estudando, você precisa estar sempre atualizado, né? Em assuntos que precisam, para que você esteja capacitado para aquilo que precisa de você, não é? E eu gosto muito sempre de lembrar essa necessidade da beleza da comunicação. Eu nunca sentei num ônibus, eu fiz amizade hoje que tem 40 anos, porque eu sentei do lado de uma pessoa e a pessoa ali calada durante toda a viagem, eu só disse assim, você podia abrir essa janela? Sim, pode abrir essa janela. E a partir daquilo, a pessoa disse, pois não, posso abrir. Eu trazia uma revista aqui no colo, a pessoa disse, eu posso olhar essa revista? Pode. Virou uma amizade de 40 anos. Eu sempre me sentei de lado de pessoas e puxei conversa. Então, a beleza de poder conversar, dialogar. Olha, a minha facilidade com línguas, eu sempre sabendo que a pessoa era de outra língua, eu puxei conversa só para poder fazer amizade. Eu me lembro de ter viajado um dia com uma pessoa do meu lado, e quando eu vi ela no telefone falar com eu senti que ela é de língua hispânica, eu já quando ela terminou, eu perguntei, de onde eres tu? Então, era uma pessoa da Espanha. Então, se tornou uma pessoa amiga, né? Que disse que um dia quer que eu vá à Espanha, olha só. Então, e daí a partir de conversa. Eu viajei de Portugal, de Fátima, para a cidade de Lisboa, para depois pegar o voo para o Brasil. Eu vinha de um congresso internacional de casais. Então, quando um homem sentou do meu lado e abriu um computador e eu vi a língua árabe, eu fiquei encantado, porque eu gosto muito de árabe, né? De algumas coisas, algumas palavras. Então, quando ele disse, aí eu já puxei conversa, eu disse, eu tenho que conversar com esse cara. Então, eu peguei logo o meu Google Tradutor, já botei umas perguntas aqui, porque aí apareceu a letra árabe. Aí ele disse, aí eu mostrei para ele. Aí ele perguntou se eu era árabe. Eu disse, não, eu estou justamente perguntando. E era libanês. Eu gosto muito da cultura libanesa. Então, aquilo ali, dentro de mim, existe uma coisa assim, fervendo assim, na necessidade de se comunicar. Na necessidade de abrir portas, abrir caminhos. Porque facilita. Eu me coloco numa situação de quem visita um país e não sabe falar a língua, como fica perdido. Então, eu penso, um estrangeiro quando chega aqui, eu tenho muita acolhida à estrangeira. Eu gosto muito dessa beleza, né, de simpatia, né? E até porque lá na nossa região ainda é mais difícil, né? Você ver alguém se entrosando, se interagindo com estrangeiro, né? Aqui em São Paulo, você vem para o Grande Centro, normalmente tem muitas pessoas de fora, você se comunica, né? Nós temos amigos poloneses de várias... aqui de São Paulo, que moram aqui em São Paulo, de outros países, que já moraram fora. E isso também, Netinho, eu chamo ele Netinho porque é o apelido dele, né, Netinho. E botei ele no braço, olha que coisa bacana, né? Eu me encanto também e parabenizo e gosto de sua história de vida. E fiquei muito feliz quando você propôs, eu disse também, eu quero ir para o podcast, porque eu conheço sua história de vida. Você é muito pequeno, muito adolescente, eu me lembro de uma campainha que ele fez, uma sirene, com alarme para a porta de nossa casa. Até hoje eu fico pensando, por que é que a gente deixou de desmanchar aquilo? E você comprou os dispositivos e montou, e ela fazia uma zoada de uma sirene de corpo de bombeiro. Então, se alguém abrisse a porta a qualquer hora da noite, aquele sistemazinho que você criou, que ninguém tinha na rua, você, um menino de 14 anos, 15 anos, criou um dispositivo, como criou a sua empresa.
É muito bonita sua história, é muito bonita sua história de que chegou hoje. Eu sou o seu fã, você sabe disso, além de tio e amigo, e eu sou seu fã porque me alegra você ver o quanto essa empresa cresceu e o que chegou hoje pelo esforço de você e de seu sócio, hoje com uma equipe bacana aí assessorando vocês. Então é muito bacana. Então é lindo, é uma coisa motivacional. E parabenizo quando você teve a ideia de fazer o podcast, porque também isso é motivacional. Tem tanta gente aí do outro lado esperando uma motivação para criar vida, criar alma, né? Então, dê o primeiro passo, né? Toda caminhada começa no primeiro passo. Então, se não dá o primeiro passo, não sai do lugar. Então, vamos pensar nisso. E o senhor, obrigado pelas palavras do senhor também, mas eu até falei outro dia aqui que faz parte, eu acho que está no nosso DNA um pouco, vem dos avós da gente, do pai, do avô Macaxeira, eu acho que já vem esse sentimento, esse DNA empreendedor, porque o senhor também é empreendedor, né? Mamãe também tem um pouco disso, e tio Assis até também, né? Comunicador também, você vê, né? O tio meu é comunicador, tio Assis Araújo, é um comunicador excepcional, trabalhou em diversas rádios, inclusive em Campina Grande, apresentou Já entrevistou ele aqui? Ainda não, né? Ainda não, estou esperando ele, estou esperando o senhor, viu, tio Assis? Eu estou próximo aqui na vez. Comunicador, apresentador de telejornal, né? Tio Carlinhos, padre, cantor, comunicador também, né? Professor, então o professor, a arte de ensinar já é uma arte. Gosto muito também, como você diz, de construir. Eu sou desenhista, eu projeto todos os meus desenhos, sou eu que desenho os desenhos das capelas que eu faço. Eu tenho 61 comunidades rurais, né? 60. E estou vindo até agora aqui para uma festividade de um parente que me convidou, né? Um gesto bonito, o Wagner Luna, que me convidou para, se ele queria celebrar, ontem eu celebrei 60 anos e ele celebrou 50. E ele fez uma proposta a mim: o senhor gostaria de vir celebrar comigo e no momento da celebração da festa fazer uma ação de graças a Deus pelos meus 60, os seus 60 e os meus 50? Sim, vou com muito gosto. Ele disse: eu vou dar a passagem ao senhor. De fato, cheguei hoje, nessa sexta-feira, e já volto domingo. E ele disse: olha, eu vou fazer um gesto concreto. Eu vou pedir o Pix do senhor e o senhor eu vou dar para os meus amigos e pedir aos meus amigos. Se eles quiserem fazer um presente para mim, não façam para mim, mas façam para as suas obras sociais, para o seu trabalho social, de ajuda às pessoas carentes. E foi legal, né? Gestos bonitos, olha aí como Deus faz, né? Quando a gente se propõe a pensar não só na gente, mas pensar nos outros. Quantas capelas já foram construídas em Aroeiras? Eu construí em capela. Eu construí 11, a 19ª estou fazendo agora. Construí 11 capelas e já reformei 32. Qual a importância, porque às vezes a gente não tem noção. Eu fui lá agora com o senhor, quando estive lá na Paraíba, agora no último. Qual a importância dessas capelas numa cidade interior? Porque a gente não tem noção, né? 61 capelas em uma cidade, duas, né? Gado Bravo e Aroeiras, duas cidades, uma próxima da outra, a alguns quilômetros de Campina Grande, mas com a comunidade rural gigante. Qual a importância dessa construção de capelas? Porque para o pessoal entender, né? Quando você vê o padre construtor aí postando na internet, postando nas suas redes sociais, as construções e as obras, qual a importância disso para a comunidade? As capelas, elas são lugares importantes de autoestima. Eu vejo isso. Eu celebro muitas vezes debaixo de um pé de juá. É uma sombra boa, mas não dá para ser todo tempo, né? Se chove, a gente tem que correr. Se o sol é muito quente, tem que se mover conforme se move a sombra da árvore, né? Então não dá. Então, quando uma capelinha é construída, existe um sistema de autoestima que funciona. As pessoas têm gosto porque elas têm ali, naquele lugar sagrado, naquele sítio onde as casas são distantes, uma capela. E quem olha para uma capela, um cristão, ele se lembra de Deus, ele pensa em Deus, ele sabe que naquele lugar ele tem um lugar de refúgio, de oração, de paz. A casa dele pode ser uma casa bem movimentada, bem agitada, de conflito, mas quando ele chega naquela pequena casa de Deus, ele ali reza, ele silencia, ele encontra uma palavra de ânimo. A criança é educada na catequese, o jovem também. É o lugar da solidariedade, onde se partilha muitas vezes uma esmola, o pão de cada dia, a caridade, a cesta básica que a gente consegue. Então a capela é um centro importante de agregação das pessoas e, para mim, a autoestima e a fé é uma das coisas mais bonitas que a gente consegue na vida daquela pequena capela. Por isso que eu gosto muito de construir. E tem a questão do belo também, né? Que todo mundo, o belo, ele atrai o belo, né? É uma expressão de Deus. Quando você tem
Você vai num lugar que as casas não estão bem cuidadas, e a partir do momento que tem uma casa só que é cuidada, uma capela bem cuidada, isso contagia, né? As outras pessoas começam a fazer também melhorar a sua... Isso, existe até um trato chamado da energia das formas, né? Você chega em ambientes que você diz, eu gostei, você se sente bem. Tem ambiente que é pesado, carregado, você se sente mal. Porque na ergonomia, que é um dos estudos da arquitetura, se estuda a ergonomia, que é o quê? É fazer uma cadeira, fazer um objeto que lhe dê conforto. Uma cadeira não pode ser simplesmente um assento reto e um encosto reto. Ela tem que causar, é como um banco de carro, né? Sim. Você tem carro que você se senta, ele se ajusta, né? Tem um carro, já sentei num carro de um parente, que você, na hora que sentei, eu tive um susto, porque é um carro automático, e ele foi se ajustando a meu peso e me acomodando, eu pensei uma coisa me apertando ali, era o carro se ajustando na cadeira. Isso a ergonomia vai explicar, né? Então, porque você se sente bem, né? O ambiente, as coisas, as formas, elas têm que produzir isso na pessoa também, se sente bem. A igreja também, a casa de Deus também. E o senhor também contou a gente falou do carisma aqui, do carisma, do sorriso, da simpatia, que importou demais para o senhor viajar o mundo, né? Ir para a Europa quase toda, já conheci vários países, mas isso também ajuda... E convite para mais lugares ainda, né? Tem uma amiga que eu conheci há 2 anos atrás e queria que eu fosse à Suíça, né? Agora mesmo fui para a Itália para um congresso, fui para Turim e voltei para a Holanda, né? Passei 2 semanas na Holanda e 1 semana em Turim, e tinha uma amiga que na Suíça quer que eu vá na Suíça, já vai me dar a passagem para eu ir na Suíça também visitar ela. Então eu digo sempre isso: ser simpático. Eu não fiz nada por interesse, eu não me criei essa simpatia porque eu achava que ia para esse canto. Eu queria produzir na pessoa um bem-estar, de me comunicar na língua da própria pessoa, porque eu acho que é valorizar a cultura do outro, que é importante, não é? Na hora que você se interessa, diz, a sua cultura me interessa. Eu conheci uns amigos que são do Timor-Leste, né? E lá no Timor-Leste se fala o português, porque foi colônia de Portugal também, mas ele fala outras línguas próprias e fala o indonésio, né? Então, quando eu encontrava, eu aprendi algumas palavras, selamat malam, selamat datang, bike. Então, são várias palavras, eu sei outras palavras. E quando eu encontrava os estudantes que são do Timor-Leste, porque existe um tratado Brasil-Timor-Leste, e em Campina Grande nós temos 30 estudantes do Timor-Leste. Terminam, vão embora, vem outros 30. E eles são muito cristãos, católicos, e a gente começou a se encontrar. Então, eles ficaram tão impressionados, por que eu sabia dizer umas palavras e então eu tratei de aprender, no dia que conheci, já sabia, e eu tentei de aprender mais, para no primeiro encontro o segundo encontro que eu tivesse com eles, saber. E então eles riam, diziam, como é que você sabe uma língua que quase ninguém sabe? Né? Como é que você gosta de saber? Eu digo, eu não sei tudo, mas eu sei as palavras que são importantes. Olha, que palavras não podem faltar no nosso diálogo? Bom dia, como vai? Boa tarde, boa noite, bom descanso, saúde. Então, essas palavras nas línguas, né? Você precisa saber, porque a pessoa que é de fora, ela se sente orgulhosa. Que coisa bonita, você se interessou pela minha língua, né? É tanto que quando eu acho que quer ver um ápice de um show internacional. Qual é o ápice de um show internacional? É quando o cantor de fora vem e fala em português. Todo mundo fica doido. Por quê? E normalmente quando você vê, quando um cantor ele é muito querido, né? Ele tem uma simpatia, a primeira coisa que ele faz é dar uma boa noite em português, olá, com aquele sotaque pesado, né, americano, mas a plateia vai a delírio. E é o cara impressionante, e se encanta. O que não faz muito é aquele que não quis muito agradar, não teve um capricho. Porque você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ler, tem que saber falar o que vai falar, para não falar nada errado. Porque culturalmente uma palavra errada pode ser um palavrão, né? Então, tipo assim, você tem que saber o que está falando. Então você vê, o ápice de um cantor internacional no Brasil é quando ele vem e fala português. E quando ele canta até uma música em português, uma brincadeira, como você vê alguns artistas cantando, e isso é se colocar dentro da cultura do outro, né? É se pôr na cultura do outro. Acho que isso é uma coisa legal e que o senhor faz muito bem aqui com a língua. Eu queria trazer mais um assunto aqui sobre o poder do sorriso também e o poder da simpatia, do senhor dizer assim pra gente, além das viagens, o senhor também conquistou muita gente com a caridade, com essa simpatia, com esse tempo
com esse tempo de ele tá mandando aqui, dizendo aqui que o tempo está esgotando. Mas pode passar um pouquinho. Olha, que é ao vivo e a cores. Aí o bom que ela é bem sincero, né? É porque era 1 hora, mas a gente pode estender um pouquinho de nada. Mais um pouquinho. Pois é, espero que todo mundo goste e seja uma ajuda para muita gente. Segure mais um pouquinho que você vai gostar. Porque eu vou entrar num tema aqui que é importante e eu vou criar umas curiosidades depois da vida do padre também, do padre, para o pessoal entender, porque o senhor também, com a simpatia, com o carisma, também consegue ajudar muitas outras pessoas. Foi o senhor que primeiro vai para a Europa, traz as coisas, caridade, mas também as obras, porque essas igrejas não se constroem sozinhas, né? Não. A obra da igreja, né? E aí já pegando esse tema da obra, do sorriso, de trazer caridade, a importância da igreja, das igrejas em geral, mas eu acho que a Igreja Católica tem uma força muito grande nisso, e como é que é o padre, como que o padre trabalha com isso, né? Porque para algumas pessoas não entendem, o padre ele tem um salário, ele falou aqui que não vai para a Europa com o salário dele, o padre tem um salário mínimo ali que ele recebe, né? Como é que chama o salário? Côngruas. As côngruas são o nome do salário que o padre recebe. E o que entra na igreja, na sacolinha, não vai para o padre não, tá? Vai para as obras da igreja, vai para pagar a conta de luz, vai para no final do ano pagar todas as coisas, desde o salário do padre, os funcionários, água, luz, telefone, feira, gasolina, tudo e as taxas que uma diocese tem. Gasolina, por exemplo, para ir na 61 61 capelas. E vocês vejam, a gente visita uma capela que está a 31 quilômetros de distância, quando chega lá, que termina a missa à tarde, termina a missa 4, termina 5 e pouco, que volta uma distância grande, às vezes a coleta dá 20, 30, 40 reais. Na verdade é uma comunidade que precisa de ajuda, né? É que o ato da coleta é mais também o sentimento da pessoa dar, né? Também, isso, né? Também. Mas é uma comunidade normalmente que precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda. Que leva roupa, leva... roupas usadas, a gente faz brechó, as pessoas dão roupas usadas em bom estado, a gente faz um brechó, daí transforma, porque às vezes nem sempre a gente dá tudo, né? Porque tem gente que não valoriza, né? Sim. E aí isso não educa. É preciso que a pessoa... É bonito que as pessoas que vão no brechó são as mais pobres comprar. E elas vão valorizar aquela roupa que elas compraram. É interessante. Por um preço módico de R$3, R$5, R$2. Né? Então elas vão valorizar. Porque se você dá... Muitas dizem assim... Eu já cheguei numa casa onde vi, por trás de uma porta de uma casa, um entulho de roupa suja, muitíssimo suja. E eu, quando saí da casa, perguntei à mulher que me levou ali, por que essas pessoas, por que tem tanta roupa suja? A mulher disse, porque essa dona de casa é preguiçosa, ela recebe, então ela usa até sujar, joga ali. Tem outra que foi doada, usa até sujar bem muito. Então ela não tem aquele cuidado de um pobre que compra com sacrifício e lava depois de usar, bem direitinho, para usar de novo com mais zelo, com mais cuidado. Então, eles valorizam mais aquilo que eles adquirem por causa da dignidade que se dá. Eu tenho meu dinheirinho e eu posso comprar. Não é bacana? Quando você diz, eu posso comprar com o meu próprio dinheiro. Isso é bonito. Né? É bonito. Eu não só ganhei, eu pude comprar, eu pude me dar esse presente. Então, a gente faz esse trabalho também de não só dar, mas também incentivar a que se compre. E o dinheiro reverte para outras ações, como Pastoral da Criança, para o sopão que se realiza, para outras coisas bonitas. Como que o nosso ouvinte, o empresário e quem quer ajudar, ajuda as igrejas? Aí depois o senhor fala também da de Aroeira, né? Como é que ajuda o senhor lá nas obras, nas que tem lá na sua paróquia, mas também em qualquer outra. E o bacana é que qualquer outra. O bom é que as pessoas vão ver na seriedade com que a gente aplica os recursos, né? Isso Sim. também tem que ser, né? A seriedade com que a gente aplica os recursos. Então faz ganhar credibilidade, né? Sim. Porque se você não aplica, diz, cadê o recurso que eu dei? Cadê? Então muitas pessoas dizem assim, eu vou dar um tijolo, eu vou dar um cimento, eu vou dar uma ajuda, eu pago uma diária do pedreiro, uma diária de 120, claro, São Paulo é quase 200 e tanto uma diária de um pedreiro. A nossa é 100, 120, né? Então, as pessoas vão ajudando e vão fazendo as obras acontecerem, né? Eu vejo aqui obras grandiosas, milionárias, né? Nós visitamos uma igreja muitíssimo bonita, né? Vocês frequentam, e é milionária, gasta. Então, muitos empresários ajudaram. A gente não tem tantos empresários, né? Assim, que possam ter essas possibilidades de dar uma ajuda boa para... Mas a gente vai fazendo, com boa vontade e com otimismo, e a gente vai chegando lá. E o católico, como que ele
ajuda a sua igreja, a sua paróquia? Como é que ele faz isso? Além de ter um dízimo. Do dízimo, tem que o dízimo é a 10ª parte, né? Então o dízimo de R$1.400 e o salário de 1.400 e alguma coisa, né? Seria R$140. Mas não é todo mundo que faz, né? Tem que ter muita fé para poder fazer. Então nós temos dízimos de R$10, de R$20, de R$50, quando muito de R$100. Então, porque muita gente diz assim, dá conforme o desejo do teu coração, é a palavra de Deus que diz. Então muita gente se escora nisso. Eu tenho dízimos de R$2, que eu digo, gente, isso não é dízimo, é uma esmola. Não é esmola. Aí você vai para uma mesa de bar, gasta tanto, né? Você vê tanta gente aí, gasta aí uma garrafa de vinho, né? Eu vi um desses, uns grandes aí desses bet, né? Esse monte de bet, casa de apostas novas, né? Lá na Paraíba, né? Alguns são famosos, eu não vou citar nome também, por questão de ética. E festejando alguns, né? Famosos, e festejando com vinhos assim de R$5.000, R$6.000, uma garrafa só de R$5.000, né? Que daqui a pouco joga fora, nem sabe mais o que tomou, não é? Enquanto a gente às vezes fica pensando, zombando, porque isso é um zombar de quem passa fome, né? É um zombar de uma pessoa que às vezes precisa de 10 centavos para comprar um pão e não tem, né? Aí você gasta R$5.000 num vinho, né? Às vezes gasta com besteira, joga comida fora e podia dizer assim, eu podia participar. Mas quando vai na igreja, a menor nota é a que dá para a igreja, né? Coisa mais interessante, a menor nota. Quando a gente quer que Deus abençoe, a gente só quer de muito. Quando a gente termina o ano, a gente canta uma música que diz assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, ou seja, em excesso, né? Saúde para dar e vender. Ninguém vende saúde. Quem vai vender saúde? A saúde é para dar, ou seja, a vida é para ser doada. Aí a pessoa canta, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Engraçado, só quer muito. Mas engraçado, e na hora de dar, dá pouco, né? A gente quer muito, mas a hora que dá, a gente partilha, dá o menor que a gente pode dar. A menor nota, quando vai abrir a carteirinha na hora da missa, a menor nota que escolhe, se não tiver, deixa até de dar, porque não tem 2. Dá 2, mas não é capaz de dar 20. Ou dá 100. Mas se sair dali para uma pizzaria, quando vai jantar, para uma mesa de bar, gasta numa rodada 300, 400. Gasta mais do que... Gasta mais. Então precisa partilhar, né? Sim, eu acho que é a mensagem que a gente traz aqui também, que foi a mensagem que o senhor ganhou com o seu sorriso, a partilha de muitos, né? E a gente também partilhando sorriso também e partilhando também recursos. E o meu lema é esse, servir com alegria, né? Meu lema sacerdotal é servir com alegria, fazer as coisas com alegria, porque um padre triste é um triste padre, né? Um empresário triste é um triste empresário, né? Então eu acho que a gente precisa ser alegre, porque a Bíblia diz que a tristeza matou muitas pessoas. Engraçado, um texto de mais de 2.000 anos atrás, do Antigo Testamento diz, a tristeza matou a muitos. E qual é a doença da atualidade? São doenças da depressão, né? Da ansiedade. Porque ansiedade é excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. E depressão é excesso de passado. Melancolia, né? Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse, vida estressada. Excesso de futuro, ansiedade pelo amanhã que não chegou ainda. O amanhã não chegou e a gente só tem por certo uma coisa chamada agora. E esse agora precisa ser vivido com intensidade, porque eu só tenho agora. Né? Quantas pessoas morreram numa entrevista? Se sentiram mal, foi tomar uma água, ali mesmo caiu. Então, a única coisa que a gente tem por certo é agora. Eu quero ir para casa, eu quero voltar, mas não sei se volto. Então, eu vou viver o agora com intensidade. Né? Então, essa hora tem que ser vivida. Né? A gente precisa disso. Essa hora muito boa aqui, com meu tio, Padre Carlinhos, contando sua história. Nós estamos pertinho aqui do fim. Tem uma história aqui que eu passei, não contei, né? Tenho que contar porque faz parte um pouco da minha história também. Eu contei aqui no podcast outro dia, tio Carlinhos. A minha família teve muitas pessoas que nos inspiraram. Eu falei um pouco aqui do DNA, que está no nosso sangue, do meu avô, dos meus avós, né? Assim passou para tio Carlinhos, minha mãe, eu. Espero que minha filha também, com certeza eu acho também, né? Tem um pouco disso, né? Mas eu falei já outro dia aqui da importância do convívio, e essa história já, nessa nossa conversa aqui, ela saiu um pouco, eu acabei perdendo, mas eu não queria deixar de passar, que é a história dos bottoms que a gente falou, tá anotado aqui, eu esqueci de falar disso, mas a importância disso para mim, porque para mim e para minha irmã, porque eu acho que foi um primeiro convívio que a gente teve como empreendedor, né? Porque queira que não, porque às vezes o filho vai trabalhar, vai vender, não sei o que e tal.
Mas aquilo constrói, né? De uma certa forma. Claro, você não pode deixar de a criança ir para uma escola, de fazer, mas constrói. E eu lembro que ele fazia os bottoms, que tu fazia os bottoms, né? A gente colava com cola Araldite, depois ia vender também. Aí depois ele dava um dinheiro para cada um. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia dos bottoms, só para deixar aqui uma mensagem também de empreendedorismo. Eu sei que teve vários, né? Além de construtor, dos bottoms, né? Restaura Santos, pintou. Outro dia eu vi no Instagram que você estava pintando lá as paradas de ônibus já da igreja, as quatro. São paradas de ônibus numa cidade construída há mais de 30 anos, abandonadas. Um governo vem, não foi ele que construiu, aí diz, não vou fazer, né? Aí deixa se acabar. As pessoas vão para debaixo daquelas paradas de ônibus, porque quando chove o sol, esperando o ônibus que passa, ou os transportes comuns, coletivos. Então, eu ganhei tintas de uma empresa em Campina Grande, Carajás. Então, eles doaram tintas que estão vencidas. Muitas tintas. E eu disse, eu vou fazer um trabalho. Então chamei um grupo de jovens e disse, eu tenho vontade. Comecei a fazer uns desenhos, disse, eu vou fazer, vamos reestruturar isso aqui e reativar esses, dando uma carinha melhor, porque tão sujo, quebrado, rachado, abandonado, o povo fica ali embaixo com medo de cair. Então vamos dar uma carinha. Aí então comecei a pintar, fazer fazer umas pichações, pichação, né? Grafite, pichação é outro nome, grafite, e pintando e trazendo uma mensagem como: comece o dia bem, sorria, tá lá dentro. Você entra dentro daquele espaço, já tá tudo pintadinho. Então, nós vamos fazer, são 10, fizemos o primeiro, vamos fazer os outros também, para dar uma dinâmica e também trazer um bem-estar. Você chega de manhã, coitado, estressado, para pegar o ônibus, vai 1 hora de viagem para a cidade mais próxima, que é Campina Grande, para o comércio, para resolver alguma coisa. Aí você entra ali e tem uma mensagem: sorria, comece o dia bem, né? Aí você se lembra, deixa o estresse em casa, ou uma brincadeira, qualquer palavra que faça você criar um bem-estar. Então, começou. Está sendo legal. Os bottoms começaram, toda a vida eu gostei muito de desenho e de criatividades. Então, numa primeira campanha de um candidato à presidência do Brasil, não vou dizer também o nome, me chegou às mãos um bottom de papelão, redondinho, muito simpático, eu achei lindo, de papelão. Rapaz, que coisa engraçada, de papelão. Então eu peguei uns cartões, como cortar aquilo? Mandei fazer um vazador, que é uma coisa que bate assim, vaza, e peguei e descobri que o cartão mais parecido era de escarcela, uma escarcela de guardar documento. Então arranjei umas escarcelas velhas abandonadas e comecei a fazer esses cartões primeiro de papel. Mas não era tão duro, rígido como aquele cartão. E depois fui descobrindo o alumínio. Um colega disse: rapaz, isso presta de alumínio. E como faz? Corta com ácido, corta numa máquina, uma guilhotina. E eu comecei a descobrir a arte e comecei a fabricar bottoms com as imagens dos santos padroeiros das cidades. Imprimia em serigrafia e eu pintava um por um. Era um por um, não era? Era um por um. Eu fazia como série, né? Então pintava as roupas, depois pintava o rosto com um pincelzinho fininho e depois passava uma resina em cima, um verniz. E vendi, botava o nome do santo. Botava no forno da casa da minha mãe, de fazer o forno do fogão comum. E a gente vendia, e durante a noite você era pequeno, sua irmã, todo mundo ajudava na mesa de casa a colar os brochezinhos atrás e botava num saquinho que a gente chama de din-din, né? Que aqui tem sacolé, né? Sacolé. E botava um cartãozinho, fazia umas coisinhas bem apresentadas, bem bonitinho. E eu tinha vergonha de vender, mas eles não tinham. Então iam para eventos, né? Botava assim na roupa e vendia aqueles... Tinha uns aventais, né? Uns aventais, a gente fazia uns aventais. E você é um dos que me ajudou muito, além de fazer, e quando era bom, quando vendia, cada um ganhava aquela sua ajudazinha, o dinheiro, se via para a família, se via para todo mundo, e evangelizava de qualquer jeito. Sim, e aí essa mensagem aqui fica o seguinte, fica duas coisas, né? Uma é o aprendizado da família, né? O empreendedorismo familiar, como é importante, né? Porque às vezes a gente tem aquela tia que faz um bolo, brigadeiro, a gente vai ajudar, aí a criança fica com vergonha, mas incentivo, aquilo ali destrava tanta coisa na cabeça, e também o fazer alguma coisa, né? Porque às vezes tem uma ideia, né, e não tira do papel, né? Só fez ali, só viu o cartãozinho e não faz. Então faça do papel, porque aquilo ali com certeza comprou, pagou algumas coisas da nossa... Uma coisa que eu queria deixar como lembrete final, o que me questiona é isso. Eu já fui 7 vezes para a Holanda. Cada vez que eu vou aprendo uma coisa nova, vejo coisa nova, eu fico muito atento à cultura holandesa. Eles têm um sistema em que os adolescentes, nas férias, quando tem umas férias menores, que eles são divididos as férias durante o ano, eles vão trabalhar nas estufas
adolescentes, vão trabalhar nas estufas para cortar flores, selecionar aquelas flores que elas vão ser selecionadas, tulipas, rosas, flores variadas, ou páprica, ou tomate, naquelas estufas. Para quê? Para que terminando aquela semana, 2 semanas, 1 semana trabalhando, eles ganhem o dinheiro para as férias que eles vão sair. Quando chega nas férias maiores, você encontra nas estações ferroviárias da Europa, um trânsito de jovens. Você passa de grupo 10, 15, 20 juntos, ali com sua mochilinha nas costas. Eles são adolescentes, 15, 16 anos, 14 anos, que vão juntos para conhecer a Croácia. Como? A Polônia, com que dinheiro? A Irlanda, sim, com o dinheiro que eles conseguiram. A gente não pode, né? Não pode. Mas tem que se criar. Não tira da escola, o menino vai à escola. Mas quando ele tem aquele período, ele pode ser abarcado por uma empresa que vai pagar a ele. Sim. E ele vai aprender a trabalhar e conquistar. E eles saem para as férias com o dinheiro que eles conseguiram. O que é bonito é isso, eu acho lindo isso. Eles não pedem ao papai, mas eu quero dinheiro. Não. Já tem o dinheiro economizado para as férias, vão para a Grécia, vão para a Lituânia, é assim, é toda aquela região ali, nas férias, 2 semanas na Croácia, 1 semana na Croácia, com o dinheiro que eles conseguiram, sendo todos eles adolescentes. E não é nenhum adulto que dissesse, não pode não, porque é proibido. Então, tem uma coisa que eu digo do trabalho da dignidade, né? Tem que se rever isso, né? Nós éramos pequenos, nós trabalhávamos, né? Seu tio, meu irmão, com 9 anos, foi ajudar um senhor vizinho que tinha um banco na feira, e ele acordava no sábado de manhã, todo sábado de manhã para ir, cedinho, o homem passava lá em casa, acordava, ele ia, coitado, com sono, trabalhar para ajudar seu Marçal, que era um senhor que tinha um banco de vender legumes na feira. E ganhava aquele dinheirinho, e quando chegava, entregava todinho a minha mãe, e minha mãe dizendo, meu filho, não, esse aqui é seu, dava uma partezinha para ele. Mas olha que dignidade. Naquele tempo não era proibido, não, agora vai para cadeia quem fizer isso, né? Tem que se rever algumas coisas assim, né? Eu defendo que tem de dar dignidade. Aí o menino vai roubar, vai matar, vai fazer todo tipo de coisa. Ou vai ser a geração neném, né? Que é a nova geração agora que nem estuda, nem trabalha. Precisa... Né? Tem que mudar de alguma forma. Precisa incentivar um trabalho. Sim. Bem, pessoal, estamos terminando aqui esse bate-papo, essa conversa fantástica, com muito orgulho de ter o senhor aqui. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria terminar, não tem como não ser assim, antes de, já agradecendo, já mais uma vez, obrigado por ter vindo, foi muito bom ter o senhor aqui. Eu queria depois conversar mais, queria que o senhor falasse um pouco mais de outros assuntos, a gente escolheu outro tema em outro momento, né? Já está convidado já para vir. E não tinha como terminar se o senhor deixar uma palavra, uma oração, né, uma bênção para os nossos ouvintes e para o nosso estúdio também, mas para os nossos ouvintes, principalmente que estão nos escutando, para que eles fiquem com a bênção sagrada do senhor, do Padre Carlinhos e tio Carlinhos aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer a paciência, não é fácil ficar ligado aí 1 hora e 25 minutos, não é? Mas eu espero que a minha história tenha ajudado você. E você, talvez até que tenha tido mais condições do que eu tive, como um menino pobre que foi muito sacrificado e fui longe. E quero ir mais longe ainda. Ainda estou querendo ir. Completei 60 anos e ainda quero ir, tenho fôlego para ir mais. Então eu queria dizer para você, use as capacidades que tem, os recursos que tem. Vá mais longe, sonhe e faça. Só você pode fazer acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então comece e faça isso acontecer. Então, viva em família esse momento, ajude os seus também, como a gente se ajuda em família para ver crescer. E quero agradecer a paciência e espero que tudo ajude. Então desejo que você tenha uma noite de paz junto aos seus e que seja esse núcleo familiar tão importante, onde você vive, com quem você vive, seja o grande momento, o grande lugar do incentivo para o crescimento. Viva cada dia como se fosse o último dia. Portanto, se puder fazer uma coisa boa para o seu aprendizado hoje, faça hoje. Você não sabe o amanhã, ainda não chegou, não nos pertence. Um abraço a todos, felicidade, e espero contribuir para a sua autoestima e para seus sonhos se realizarem melhor. Obrigado. Bom demais, obrigado, tio Carlinhos, Padre Carlinhos. Mais um podcast fantástico como esse. Não esqueça de curtir, seguir nossas redes sociais e, claro, estar sempre ligado aí nos próximos episódios. Com certeza depois tem muito mais. Padre Carlinhos também no Instagram, curta os cortes, siga no Instagram, siga no LinkedIn, todas as redes sociais. Siga a gente.
mais uma vez com a produção aqui de Gabriel Leal. Obrigado, Gabriel, pela ajuda aqui, pela nossa profissional. Estão de parabéns, né? Tudo muito profissional, muito legal. Exatamente. Obrigado, Gabriel. Para o seu conhecimento. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.